E aí a gente entra nesse tópico de emoções boas e emoções ruins. A sociedade acaba classificando, isso é uma coisa que só existe porque a sociedade colocou que determinadas emoções são boas e outras emoções são ruins. Mas na verdade não são. Todas elas simplesmente existem e a gente precisa sentir elas, a gente vai sentir, né, como ela é uma resposta, mas simplesmente ela acontece, tem determinada situação e essa emoção simplesmente aparece, a gente vai sentir, a gente precisa sentir. Só que acaba, que na sociedade que vivemos, sociedade de maneira geral, acaba classificando a emoção boa como a alegria e todas as outras são ruins. É ruim, é errado você se sentir triste, é errado você sentir raiva. Nossa, você não pode sentir raiva do seu pai, da sua mãe. Claro que pode, pode sim. Você pode, vai sentir e tem que sentir, tem que se permitir sentir isso, porque é normal, é natural, você precisa sentir. O que você tem que entender é o que você faz depois dessa emoção, né? Porque a emoção a gente não controla, como eu disse. A gente controla os comportamentos depois dessa emoção. E esses comportamentos é o que a gente consegue controlar. Então, é aí que a gente vai modificar alguma coisa. Mas o sentir a emoção não tem emoção ruim nem boa. É como eu até falei, o medo, a tristeza, a raiva, o nojo, eles têm uma função muito importante pra gente. É até evolutiva mesmo, igual a gente comentou também, né, que perguntaram e eu falei sobre isso, tudo mais. Então, a gente precisa sentir essas emoções. Não adianta querer esconder, falar que não sente, porque todo mundo sente. Talvez você só não saiba quais são as situações que você sente determinada emoção, mas que você sente, você sente. Se tentar prender as emoções, ela causa efeito no corpo. Sim, então a gente precisa expressar essas emoções e não só ficar guardando, retendo, fingindo que nada está acontecendo, porque isso vai acumulando ali dentro. É justamente quando a gente fala que a pessoa explodiu de raiva. Por quê? Porque estava juntando um monte de coisa. É como se fosse um copo. Esse copo vai enchendo e aí a gota d'água é o que transborda e faz a pessoa explodir. Por quê? Porque foi guardando tudo aquilo até encher o copo e aí, no fim das contas, desanda, né? Então, inteligência emocional é compreender os seus processos emocionais. Isso significa entender essas emoções e lidar com elas. Entender o que elas dizem de você, o que elas dizem dos outros. Mas não da forma como a galera... Isso tá até na boca do povo. Quando você fala de uma pessoa, você está falando de você. Sim, mas não do jeito que é muito difundido. As pessoas utilizam essa frase no sentido de, se você fala que tal pessoa é preguiçosa, é porque você é preguiçoso. Se você fala que tal pessoa não é pontual, é porque você não é pontual. Claro que não. Não faz nem sentido. Se você fala que tal pessoa é preguiçosa, você está falando o que de você? Que você não gosta de preguiça. É isso que você está falando de você, e não você não está falando que você é preguiçoso. Se você fala que tal pessoa não é pontual, você não está falando que você não é pontual. Está falando que você gostaria que essa pessoa fosse pontual, que você não gosta dessa falta de comprometimento, por exemplo. E eu usei esse exemplo justamente porque no meu grupo de Summer Job eu tô sempre pontual e o resto da galera sempre chega atrasado. Mas não se sintam tristes se vocês estiverem assistindo isso, eu não tenho raiva de vocês. Talvez só um pouquinho. Mas enfim, o primeiro passo da inteligência emocional é compreender os seus processos emocionais. E assim como qualquer outro aprendizado, no começo talvez tem que ser um pouco mecânico, sabe? É uma habilidade nova que você está aprendendo, então talvez no começo você tem que fazer isso um pouco forçado, igual qualquer outra habilidade. Você vai aprender a dirigir. No começo você tem que pensar em pisar na embreagem, passa a primeira, olha retrovisor, olha pedestre, olha o cruzamento, passa a segunda, passa a terceira, vai olhando tudo. Depois você já faz isso tudo tranquilo, você não precisa mais pensar em fazer isso. Você vai aprender a tocar um instrumento. No começo, você tem que pensar onde que você tem que colocar cada dedo para fazer o acorde e tocar. Depois de um tempo, você só coloca, a mão já vai automática fazendo os acordes para você tocar. Ou se for tocar bateria. No começo, você tem que pensar, cada membro vai mexer em determinado momento. É mecânico no começo. Depois você só toca e sai fluido. Inteligência emocional, entender os seus processos emocionais, é a mesma coisa. É uma habilidade. Então, isso que vocês fizeram, de compartilhar aí no chat e pensar sobre vocês, é o primeiro passo. Vocês estão pensando sobre suas emoções, entendendo elas. E eu fiz isso também porque, às vezes, igual, não lembro quem falou, perdão, não lembro seu nome, mas a emoção só surge naquele momento. E talvez nesse momento você não consiga nem raciocinar. Você só sente aquilo, aquela emoção forte que vem de uma vez, dá uma pancada, e aí você não consegue raciocinar sobre ela. Então, depois que ela já abaixou, aí você consegue raciocinar sobre. Então, o primeiro passo é compreender os seus processos emocionais, suas emoções. Segunda coisa, inteligência emocional, é compreender os processos emocionais dos outros. Como é que a gente faz isso? Com empatia. E aí eu quero saber se vocês se acham pessoas empáticas. Você é uma pessoa empática? Que empatia não é se colocar no lugar do outro. Sinto lhes informar. E isso é o que é muito falado.
muito divulgado, muito colocado na internet. Empatia é se colocar no lugar do outro. E não necessariamente é. Por quê? Eu já falei sobre isso nas outras aulas, na primeira e na segunda. Cada um tem a sua individualidade, cada um tem a sua história, seu jeito único de ser, sua subjetividade, e assim vai. Se você se coloca no lugar do outro, você tá fazendo errado. Porque você tá colocando você com a sua história, a sua individualidade, a sua forma de ser, de pensar, de agir no mundo, numa posição de uma outra pessoa. Não faz sentido se colocar no lugar do outro. Vamos para um exemplo, para ficar um pouco mais fácil. Vamos supor que eu preciso falar com uma pessoa. Essa pessoa, ela fez alguma coisa errada e eu preciso falar isso para ela. Se eu me colocar no lugar do outro, eu vou me colocar nessa posição de alguém vai falar comigo que eu fiz algo de errado. Como que eu gostaria que alguém falasse comigo, Henrique? Eu gostaria que a pessoa chegasse, fosse direto ao ponto, seca, reta, objetiva. Henrique, você errou nisso por causa disso e isso. Direto e reto. Eu gostaria que fosse assim. E aí, se eu me coloco no lugar dessa pessoa, eu vou me comportar dessa forma. Eu vou chegar nela e vou ser direta, reto, franco e já dá, porque é o que eu gostaria que fosse feito comigo. Só que, às vezes, essa outra pessoa não gosta. Ela precisa que você fale de uma outra forma, com um pouco mais de calma, explique mais detalhado, fale mais devagar, nem tão objetivo. E aí, se eu me coloco no lugar dessa pessoa, que precisa ser mais devagar, menos objetivo, eu vou pensar, vou falar com ela sendo objetivo. E aí eu vou lá e, não é se colocar no lugar da outra pessoa. Empatia não é sobre se colocar no lugar da outra pessoa, é sobre se colocar no seu lugar, entender que de lá existe uma outra pessoa, com uma outra história, com uma outra subjetividade, com uma outra forma de viver e ver o mundo. E você entendendo que você é diferente da outra pessoa, você entende que talvez você precise se comportar, nesse exemplo que eu dei, talvez eu precise falar de uma forma diferente com essa pessoa, e não a forma como eu gostaria que fosse comigo. Então, não é se colocar no lugar da outra pessoa, é se colocar no seu lugar, entender que de lá existe uma outra pessoa, uma pessoa diferente, com um funcionamento completamente diferente. E mesmo que você queira muito se colocar no lugar dessa pessoa, você não vai conseguir, não tem como. Você nunca vai sentir a dor que essa pessoa tá sentindo, você nunca vai sentir a raiva, a alegria, a tristeza que essa outra pessoa tá sentindo. Você vai sentir da sua forma, e a sua forma não é a forma dessa pessoa. Então, se essa pessoa tá sentindo ali uma tristeza porque ela perdeu um ente querido, mesmo que você tenha perdido já um ente querido, a sua tristeza é diferente da tristeza dessa pessoa, porque essa outra pessoa perdeu um ente querido da família dela, que ela tinha uma relação única, individual, exclusiva. E se você se colocar nessa posição, não faz sentido, porque você vai pensar o que você faria nessa situação. Não é essa a questão. A questão é você entender que existe uma outra pessoa. E tá tudo bem existir uma outra pessoa. E tá tudo bem ela funcionar de uma outra forma. E essa foi a primeira vez que eu falei o tá tudo bem na aula de hoje. Ó, segurei muito, aguentei muito tempo lá. Deu quase 1 hora pra eu falar o tá tudo bem. Então, inteligência emocional revendo tudo até então, compreender os seus processos emocionais, compreender os processos emocionais dos outros. Como? Com a empatia, por exemplo, que não é se colocar no lugar do outro. Mas também tem uma outra coisa muito interessante sobre isso, de compreender os processos emocionais dos outros, que se chama neurônios espelho. Não sei se vocês conhecem os neurônios espelho, mas do que se trata esses neurônios espelho? Alguém conhece neurônios espelho? Manda aí pra mim. Talvez a galera da psicologia já tenha ouvido falar sobre neurônios espelho. Manda aí pra mim, se vocês conhecem ou se não faz a menor ideia do que são neurônios espelho. Sim, a Rebeca conhece neurônios espelho. Muito bom. Mas provavelmente, ali já vi que a Elisa mandou que não conhece e mais uma galera também não conhece. Então, antigamente a gente pensava que essa capacidade de reconhecer dessas emoções e tudo mais era um processo só cognitivo. Dá pra você ir analisar as expressões faciais, o comportamento físico da pessoa, as características dela e a gente conseguiria entender essa emoção só por essa observação, só pela cognição. Mas hoje a gente já sabe que existe, que esse reconhecimento também acontece por causa dos neurônios espelho. O que são esses neurônios espelho? Quando a gente assiste um filme e você se emociona, você chora com esse filme, o que significa? Que a mesma parte no seu cérebro está sendo ativada. A mesma parte do ator, mesmo lugarzinho no cérebro do ator que está sendo ativada para ele chorar, está sendo ativado no seu cérebro e você chora. E esse filme tá tenso. Tem uma cena de ação, de luta, alguma coisa. Talvez, na hora que você percebe, você tá com a mão fechada e forçando os músculos. Por quê? Porque a sua parte no cérebro tá sendo ativada a mesma parte que a do ator, que tá ali fazendo essa cena tensa. Às vezes você fica mordendo e por aí vai. Então, o que é esse neurônio espelho? Basicamente, a mesma parte do seu cérebro ativa que a da outra pessoa. Então, a mesma parte que é ativa para determinada emoção, ativa no seu cérebro também. Pessoas que não choram com filmes não têm neurônios espelho ou são menos sensíveis aos sentimentos. Nenhuma das duas. Não necessariamente você precisa chorar, mas provavelmente essa mesma parte do cérebro está sendo ativada. Igual eu falei anteriormente, de que as emoções aparecem, mas talvez só de você lembrar da sua mãe, vai exemplificando com a felicidade. Vai existir essa emoção de felicidade, mas talvez ela seja muito pequena e você nem perceba. Então, muito provavelmente com esses neurônios espelho, seus neurônios também estão sendo ativados, a mesma parte cerebral sua está sendo ativada, que é a do ator lá, mas
não tá ativando tanto a ponto de você chorar. Então, não é que você tem menos neurônios ou não é sensível ou nada assim. Porque, justamente, como eu falei do violão, se você é um homem que toca violão, a sua ativação vai ser mais alta do que se você é uma mulher que toca violão ou se você não toca violão. Então, quanto mais identificação tem, mais esses neurônios vão se espelhar. E isso para as outras coisas também, né? Não só pro violão. Aqui, a Lígia perguntou. É padrão que um homem tenha maior esse efeito do neurônio espelho do que uma mulher? Não, é por identificação. Então, eu falei homem porque eu sou homem e estava tocando violão. Então, um homem que também toca violão vai se identificar mais comigo e os neurônios vão se ativar mais. É só identificação. Se fosse aqui uma mulher tocando violão, uma mulher teria maior ativação cerebral assistindo ela do que um homem. Além disso, né, além da empatia dos neurônios espelho, que são coisas que a gente pode, né, compreender os processos emocionais dos outros pela empatia, pelos neurônios espelho, ou pelas microexpressões faciais. Mas, continuando então, ainda não acabou. Temos o terceiro ponto. Inteligência emocional é compreender os seus processos emocionais, é compreender os processos emocionais dos outros e, por fim, agir da melhor forma frente a essas emoções. Inteligência emocional. Compreender os seus processos emocionais, os processos emocionais dos outros e agir da melhor forma frente a essas emoções. Ou seja, é eu entender que se eu preciso falar com a pessoa e talvez eu tô com raiva e eu tenho que falar com essa pessoa. Eu identificando que eu tô com raiva e eu tendo inteligência emocional, eu vou entender que esse não é o momento de eu falar com essa pessoa, que é melhor eu esperar um tempo, abaixar essa calma, para depois eu mandar uma mensagem para essa pessoa, para depois eu falar com essa pessoa. A pessoa que fez alguma coisa de errado, que eu não posso me colocar no lugar dela, porque empatia não é isso. Se eu tô puto da vida, eu tenho que esperar baixar a bola para depois ir falar com ela. Ou seja, eu vou agir da melhor forma frente a essas emoções. Eu entendendo que eu tô com raiva e que se eu for falar com raiva, talvez eu gere tristeza. Isso é inteligência emocional.